Então, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente já, quase 100 pessoas, participando do nosso webinário Cooperativismo na Reforma Tributária, agora com foco no ramo trabalho e produção de bens e serviços, né? E, bom, esse evento está sendo gravado, tá, pessoal? E a gente vai disponibilizar depois ele no YouTube também, para quem quiser assistir depois, compartilhar, encaminhar para os colegas ou relembrar alguma discussão que foi feita, vai estar tudo no nosso YouTube. Por que a gente está fazendo esse ciclo de debates, né? A gente sabe que o tema da reforma tributária vai tomar a pauta aqui do segundo semestre no Congresso Nacional e no Poder Executivo, com um impacto muito forte para todos os negócios e para o cooperativismo, é claro, não poderia ser diferente. E eu sei que parece que começou-se a se falar da reforma tributária agora, né? Mas a verdade é porque o governo federal encaminhou um projeto no último mês e, por conta disso, o tema voltou à pauta, foi restabelecida uma comissão mista para tratar sobre o assunto e a mídia começou a falar mais sobre isso, mas a gente já está cuidando desse assunto já faz um tempo já faz aqui quase o ano passado inteiro, né? Então, quase 2 anos, já 1 ano e meio, que a gente está trabalhando esse assunto no Congresso Nacional em relação às PECs. A PEC 45 e a PEC 110, a gente vai ver um resumo dessa sopa de letrinhas, que são os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional sobre a reforma tributária. Então, a gente, nesse ciclo de debates, quer poder aproximar um pouco mais as cooperativas dessa atuação que a gente está fazendo, aproximar os parlamentares da Frencop para mostrar, olha, o cooperativismo sabe o que ele quer, o cooperativismo está preocupado com a reforma e quer ser reconhecido na reforma. Então, a gente quer que os nossos parlamentares possam ser os nossos porta-vozes, né, lá no Congresso Nacional, falando o que a gente decidir em conjunto. E a gente também não quer que as cooperativas fiquem muito desesperadas, tem cooperativa querendo contratar consultoria para analisar os projetos, conversa com a gente, né, com as nossas unidades estaduais, que a gente vai conseguir trabalhar em conjunto e chegar em um acordo das emendas que a gente precisa apresentar aos projetos de lei. Então, a gente, só antes do presidente Márcio fazer uma abertura, depois a Margarete, a nossa coordenadora nacional do ramo, vai fazer uma fala, e aí a gente vai passar para os nossos especialistas e para o nosso especialista, que é o Elbo, que está aqui com a gente, e para os parlamentares. A Tânia, nossa gerente geral, e o Renato, nosso superintendente, estão aqui com a gente também participando. Mas antes disso, a gente queria passar um vídeo para vocês que resume um pouco desse nosso trabalho que a gente tem feito sobre a reforma tributária, vídeo que está disponível no YouTube também, para vocês verem e divulgarem nas suas cooperativas. Aline, você coloca o vídeo para a gente, por favor? O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil.
Então, esse é o nosso vídeo, resumindo um pouco do que a gente já tem feito, da nossa preocupação com o tema, e por isso esse ciclo de debates também, para a gente chegar mais perto das nossas cooperativas e poder discutir ramo a ramo as nossas preocupações. A gente teve um debate geral, né, que discutiu o cooperativismo como um todo dentro da reforma, que foi na última segunda-feira da semana passada, que está disponível no nosso canal do YouTube, com o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, participando, e agora, nos últimos dias, a gente tem feito esses debates por ramo. Então, pessoal, eu queria chamar aqui o presidente Márcio, presidente do Sistema OCB, para dar as boas-vindas para o nosso debate de hoje. Presidente. Oi, Fabiola, obrigado. Gente, muito boa tarde. Eu quero cumprimentar todos que estão aí conosco aqui na tela, que seria uma espécie de mesa, né? E agradecer a presença da coordenadora nacional do ramo, a Margarete, o Elbio, que é um especialista, um advogado que está preparado para conhecer esse assunto e vai explorar um pouco mais esse assunto técnico da questão tributária. Mas eu cumprimento de uma maneira muito especial a cada um de vocês que, pelo Brasil afora, fazem parte dessa família cooperativista, que estão nos ouvindo, estão conosco nessa live e participando dessa discussão. Eu acho que nós temos que trazer para a pauta um cenário um pouco mais amplo do que pura e simplesmente uma discussão do conceito da questão tributária, da reforma estrutural tributária. Ela em si já é muito forte. Mas o que nós estamos vivendo, Margarete, e a todos vocês, cooperativistas que estão por aí, é um processo de mudança muito mais radical e estrutural do que reforma tributária. Nós vivemos uma grande transformação na humanidade. O momento que nós vivemos na humanidade é um momento de revoluções. Revoluções não nos modelos revolucionários com armas na mão e bandeiras na rua, mas revolucionário no sentido das pessoas reivindicarem cada vez coisas mais novas e diferentes. Mecanismos de comunicação e de interlocução muito mais elaborados e muito mais sofisticados do que jamais foram usados. Foi com isso que aconteceu a Primavera Árabe, alguns anos atrás. Em países que eram regimes ditatoriais, com ditaduras centenárias, acabaram por ruir a sua estrutura de governança pela manifestação dos jovens que impuseram um processo de mudança. Isso é uma ebulição da sociedade. O modelo de participação e de entrar no processo é novo e surpreendente em todo lugar. Foi assim nas ditaduras, foi assim na maior democracia do mundo, como é conhecida, que é os Estados Unidos, que foi a eleição do Barack Obama, uma zebra eleitoral, e foi eleito porque se manifestou pela primeira vez, uma grande manifestação através dos sistemas eletrônicos de comunicação, e o Yes We Can elegeu o Barack Obama, e que governou os Estados Unidos, foi talvez o presidente mais elogiado ou com melhor aceitação pública americano de todos os tempos, e não conseguiu fazer o sucessor, gente. Olha as maluquices que estão acontecendo no mundo. Porque os modelos estão mudando. A humanidade está diferente. A humanidade está demandando coisas diferentes. Está demandando estruturas novas em todos os quesitos. A pandemia, no que pese ela ser terrível ao afetar a saúde humana, a vida e a morte de pessoas, ela vem só acelerar esse processo. Mas é um processo que já estava em andamento de transformação. E eu acho que nós temos que ter, Elbio,
ver o cenário técnico das mudanças que estão acontecendo, mas diante desse cenário maior, que é o palco da humanidade. Então, nós estamos fazendo transformação? Sim. Nós vamos enfrentar uma transformação nas questões tributárias de cooperativas que nos afetam diretamente? Sim. Mas dentro de um palco muito maior, que é um palco de transformações. E é esse alerta que eu quero trazer para vocês. E acho que nós estamos preparados para jogar esse jogo dentro desse cenário. O cooperativismo nunca esteve tão bem representado. E acaba de chegar um ícone da representação do nosso cooperativismo, todo fardado e mascarado, que é o Evair de Mello. O Evair, bem-vindo, nosso presidente da Frencop. E diante desse cenário, gente, nós temos que enfrentar esse processo de transformação e de mudanças que vão acontecer. O governo tem uma proposta, as propostas já estavam em negociação, chega mais uma proposta agora do governo, e a discussão da reforma tributária, mesmo que fatiada, ela vem para a mesa, ela vem para o debate. Eu acredito que ela não é rápida, ela é lenta, mas ela vai acontecer, porque ela é necessária. E nós temos que estar articulados através das nossas frentes parlamentares, da nossa frente parlamentar do cooperativismo, nós temos a nossa representação e fazermos valer o que é importante para o cooperativismo. Eu vejo a reforma tributária, como foi a reforma das relações de trabalho, como são outras reformas, como foi a da Previdência, são reformas que necessárias e que têm que acontecer. E nós temos que enfrentá-las. E temos que nos preparar cada vez mais para enfrentar essas mudanças com competência. Acho que nós estamos num bom momento para isso. Temos uma rede organizada de representação que é legítima. O cooperativismo hoje se legitima porque tem um sistema de governança e representação que é muito claro, muito transparente. E com isso nós podemos ter, sim, a condição de reivindicar os nossos parlamentares, os nossos representantes no Congresso, esse processo de participação. Temos que saber o que a gente quer, definir bem a nossa agenda, a nossa pauta. Chegar no ouvido dos nossos parlamentares aí na base. E não precisa mundos e fundos, temos que ter bons parlamentares. Hoje de manhã eu conversei com o Alceu Moreira, nesse programa da Terra Viva, ele também participou, e é um sujeito fantástico, bom para trazer para dentro, fácil de pegar as coisas do cooperativismo. Temos que nos aproximar mais desses parlamentares desse naipe, e que são formadores de opinião, e formar realmente um grupo coeso cooperativista, apoiando, coordenado lá em Brasília pelo Evair, com a assessoria técnica da OCB, da equipe do sistema, nós conseguiremos trazer o modelo cooperativista com menos afetamento nas mudanças que vão acontecer. Que ninguém está fazendo reforma agrária para fazer gracinha, vocês podem ter certeza. O Paulo Guedes não veio aí para dar brinde para ninguém, nem para repartir dinheiro. Ele veio aí para botar ordem na coisa. E se der bobeira, vai perder. Então, nós temos que estar organizados, mas temos competência para isso. Eu acredito que nós estamos capazes disso. Temos bons técnicos, bons líderes, bons argumentos e excelente representação política. Vamos melhorar essa representação política e vamos jogar esse jogo como gente grande. Desejo uma boa live para todos nós, para todos que vão participar, e contem comigo, que mesmo aqui à distância, mando um abraço carinhoso a cada um de vocês, desejando a cada um que se cuide muito bem. Muito obrigada, presidente. Já tem várias pessoas aqui comentando no chat. O Luiz Pisol
falou aqui para o senhor que é prazeroso ouvir o senhor, nosso mestre, sempre na luta pelo cooperativismo. Muito obrigada, Márcio. Então, um comentário aqui para o senhor no chat, presidente. Então, agora, pessoal, Margarete, eu vou te pular só por um motivo do deputado, presidente da Frencop. Ele tem horário, está tendo sessão agora na Câmara. Então, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Evair de Mello, e em seguida a gente escuta a Margarete. Deputado, o senhor pode ligar seu microfone para a gente, por favor, e falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio, Margarete. Em nome do Renato, cumprimentar toda a equipe do nosso sistema ACB. Renato, 3 pratos ou 3 relógios aí? Eu não sei qual que é a organização que está atrás dele, não. É um prato. Mas até peço desculpa, estamos no processo de votação em medida provisória. Eu estou orientando aqui pelo partido e pelo governo na tarde de hoje. Mas as palavras do Márcio foram sábias, foram firmes e foram muito claras e objetivas. Assim, nós precisamos de fazer uma mobilização de base. Né? Eu estou tratando do operacional já, não vou entrar nem no conceito mais. Nós precisamos fazer uma movimentação de base, tenho falado isso com todos os ramos das cooperativas. Os votos vêm dos estados, portanto, as cooperativas precisam de nos ajudar nos seus estados, fazendo esse diálogo, esse entendimento, e eu tenho certeza que com a equipe técnica da OCB, eu digo, é invejável. E olha, eu posso dizer aqui, eu atendo as grandes entidades nacionais, eu atendo aqui nessa casa. Né? Não posso dizer CNA, CNI, né, as indústrias do Brasil todo, eu sou muito ligado ao setor produtivo, todo mundo sabe disso, mas é disparado o apoio e a qualidade técnica que a OCB nos assessora aqui, realmente extraordinário. Então, essa mobilização de base é importante, repassar os conteúdos, Fabiola, Tânia, Renato está com a gente aí, não sei, os outros nossos assessores estão com a gente aqui, repassar isso para os estados, ouvir para o estado, e o Márcio muito bem disse, nós não vamos ter vida fácil, porque o Brasil não vai ter vida fácil. Nós estamos redesenhando um modelo pós-pandemia que vai nos forçar a mudança de comportamento. E o cooperativismo precisa, antes de qualquer coisa, se apresentar como mola de alternativa, de soluções para sairmos dessa crise. Não é que às vezes é interpretado no dia a dia, na corriqueira, mas esse é lobby das cooperativas, né? Mas as cooperativas cumprem um papel, não vou precisar destacar aqui, econômico e social, então preciso de fazer essa comunicação bem feita na base. Eu queria pedir aqui realmente às cooperativas, que estão com a gente nessa tarde, que possam procurar os seus parlamentares, mostrar o trabalho, mostrar a eficiência e dizer que as cooperativas são uma aliada do Estado brasileiro, da Prefeitura, do Estado e da União, para que possamos implementar políticas de renda e, naturalmente, qual o diferencial das cooperativas? Fazer distribuição, na verdade, dos resultados, proporcionando o desenvolvimento social. Então, se cada entidade assumir no seu estado, são 4, 5, 6, 10, 15 parlamentares, a nossa vida fica facilitada aqui e, de novo, saber, ter muita noção dos desafios que vêm pela frente, não são poucos, não é desafio só do governo brasileiro, né, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, dos mais pobres, do setor produtivo, todo mundo enfrenta essa pandemia. Ontem mesmo, tratando com a imprensa, né, se você olha o agro, né, você olha o agro da balança comercial de superavitário, mas se você olha, na verdade, a rentabilidade para o setor, percebe-se que não é essa maravilha. O que nós temos que fazer é nos comunicar bem. E as cooperativas realmente precisam de fazer essa ocupação de espaço. Eu prometo para vocês, né, nós temos uma base boa aqui na casa, os parlamentares muito comprometidos, todos os parlamentares realmente têm dado a resposta, o parlamento tem sido sensível nesse debate e é tributária. A gente tem que ter muita segurança técnica, muito comprometimento, muita dedicação e muito trabalho de base para que possamos ter um texto final da reforma tributária a permitir com que as cooperativas continuem cumprindo de novo o seu papel social e econômico de organizar a sociedade, de incluir principalmente os pequenos, os menos favorecidos e, a partir daí, ser um aliado do Estado do desenvolvimento econômico. Então, pode ter certeza, nós estamos atentos, né? Nós temos muita confiança no material técnico que a OCB produz, então é hora de pensar assim, o que as cooperativas podem fazer pelo Brasil, né? Nós, com essa informação, Renato, nós vamos produzir um sistema tributário que permita com que as cooperativas façam as suas contribuições, façam a sua participação no sistema tributário brasileiro, mas é preciso entender sempre essa oportunidade que dá às cooperativas, porque ela realmente faz a inclusão social e econômica. E quando ela faz isso, ela traz a pessoa para a legalidade
e essa pessoa automaticamente também ajuda a contribuir com o sistema tributário brasileiro. Então, a boa comunicação, a presença, né, a boa atuação e muito trabalho de base, tenho certeza que no final nós vamos ter uma reforma tributária necessária para o país, mas também uma reforma tributária inteligente que vai entender que o cooperativismo é um grande janela, um grande campo de oportunidade. Um grande abraço e peço licença a vocês para retornar aqui para o plenário. Obrigada, deputado. A Tânia tem falado em todas as lives que a Tânia, nossa gerente geral, que a gente tem na Frencop, e a Frencop é aliada e alinhada. Então, a gente conta com o senhor como líder dessa frente para fazer a nossa voz ser ouvida aí no Congresso Nacional, nas nossas discussões. A gente tem aqui o pessoal mandando algumas mensagens para o senhor no chat também. O Luiz Pisol também mandou uma mensagem para o senhor, falando da importância da gente defender o ato cooperativo, né? Que essa reforma possa não prejudicar as cooperativas, não prejudicar o tomador de serviço das cooperativas também, né? Para a gente manter a nossa competitividade. Então, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que pode contar com o senhor. Eu conto com o senhor hoje, especificamente na votação também do PL 6229, tá? Que a gente tem uma emenda 13, deputado. Estou aqui, mas o Guilherme acatou aqui, vai ser legal. Isso, vigia aí para a gente, deputado. Muito obrigada, pessoal. Então, a gente continua aqui no nosso debate, agora com a Margarete Cunha, que é a representante do nosso Conselho Nacional, agora, um dos nossos maiores ramos, né, dos ramos mais diversos que a gente tem aí, com quase 1.000 cooperativas, que é o ramo trabalho, produção, bens e serviços. Margarete, por favor. Margarete, só liga o seu microfone para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, vou começar com o presidente Márcio, que, desde que eu comecei na coordenação, sempre me apoiou, sempre fez... como é que é, presidente? Tivemos algumas divergências, mas sempre caminhamos no rumo certo. Obrigada pela confiança. Renato, que seguidamente veio ao Rio Grande do Sul, e a gente, além da OCB, está sempre obrigada pela confiança de vocês. Obrigada às meninas, que eu chamo, que são as gerentes nossas, a Tânia, a Fabiola, pela também aquele apoio técnico que a gente precisa. Quero começar falando sobre a pandemia. O presidente relatou completamente. A pandemia nos fez nos reinventar, usar determinadas coisas que a gente jamais sabia que iria um dia, mas hoje é uma ferramenta que está aí. E até que a gente gostou, né? De fazer esse tipo de lives, de comunicações virtuais, e eu acho que ela veio para ficar. Desculpe dizer para vocês, se nós pensamos que ela vai, depois da pandemia, não, ela vai continuar na nossa vida e nós vamos ocupar bastante isso. Tá? Outro, cumprimentar o Elbio, um técnico que está sempre próximo de mim e que conhece bastante cooperativas de trabalho e produção de bens e serviços. E dizer que é um prazer ter, realizando essa live, mais uma vez eu dou os parabéns, porque todos os ramos estão contemplados e, ao mesmo tempo, isso é uma ferramenta para a gente. Quando tiver que olhar, rever, a gente vai de volta para a live para lembrar de algumas coisas. Então, a ferramenta está ali para servir a gente. E dar uma mensagem muito clara aos nossos cooperados. Aqueles que fazem o cooperativismo, porque é através do cooperado, da cooperativa, das federações e das confederações, é que nós conseguimos, né, Márcio, montar esse sistema, que hoje está integrado. E gostaríamos de integrá-lo cada vez mais. E aí eu peço aos cooperados, às cooperativas de trabalho, produção de bens e serviços, que nós temos que ter um alinhamento. Esse é o meu recado. Uma estratégia
do que impacta para nós e de como todas essa reforma tributária, que o Elbio vai relatar depois, impacta para nós e como é que nós temos que direcionar as coisas. Então, mandem as cooperativas que tiverem dúvidas, os advogados, os contadores, mandem para nossas unidades, federações e, consequentemente, essas mandem para a OCB. O deputado Evair falou claramente, nós temos que ter uma estratégia firme, bem organizada, para nós chegarmos aos nossos parlamentares na ponta para fazer com que eles façam aquilo que é o que nós deveremos ter e fazer. A única coisa que eu ainda quero reforçar é que o impacto virá para as cooperativas. Mas se nós defendermos a aplicação adequada do ato cooperativo, muita coisa será resolvida através disso. Principalmente no nosso ramo, que nós fizemos a venda diretamente com o consumidor. São os próprios donos que efetuam ou o trabalho, ou a produção, ou o serviço que vai organizar e vai oferecer para o cliente. Então, para nós, é importante o ato cooperativo, como para todo o cooperativismo. Ele ser interpretado adequadamente, porque não é que nós queremos benefícios. Não. Nós queremos que o ato cooperativo seja reconhecido como ele deve ser adequadamente. Isso não é um benefício para nós, isso é algo a ser defendido para o sistema. E ainda, eu acho que a gente... uma coisa que eu gostaria de dizer para o presidente Márcio. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vi muitas cooperativas se reinventarem, criarem novos negócios, fazerem a diferença nesse período. E eu acho que isso também a pandemia trouxe para nós, porque a gente cansava, né, Tânia, de falar que nós tínhamos que nos transformar, nos modificar, né, Fabiola? E nós estávamos um pouco estagnados, porque era cômodo, nós estávamos, e a pandemia era uma sacudida. E aqui houve, sim, não como eu gostaria da intercooperação, mas ela começou a se movimentar entre as cooperativas, porque a pandemia ensinou a isso, e nos trouxe esse ensinamento, que nós precisamos todos uns dos outros, e que a nossa união é fundamental. Nós somos um grande sistema com todos os tipos de serviço, gente, que nós podemos trocar entre nós e cada vez aperfeiçoar mais. Todo mundo sabe que eu gosto de falar, né? Eu vou reduzir aqui, tá? Mas dizer que eu acho parabéns a todos, a todo o sistema, por a gente estar aqui, fazendo esse tipo de análise, e aí a gente tem que também pensar. Nós temos que ir rapidamente, mas cautelosa, com cautela, fazendo as nossas solicitações, e a OCB tem que municiar a gente também daquilo que a gente tem que fazer nas bases. Obrigada a todos. Eu estou muito feliz que tem bastante gente, tá? E dizer... Obrigada, meninas, obrigada, rapazes, todos os três que estão aqui, que eu posso enxergar, e obrigada pela confiança que vocês têm no papel que eu exerço na OCB. Obrigada, Margarete, pela sua fala. A gente também tem algumas pessoas aqui comentando no chat, dando parabéns pela sua dedicação ao ramo, concordando com a sua fala de como que esse foi um momento importante para as cooperativas reverem as suas operações, as suas entregas e inovarem também, né? Bom, então, pessoal, a nossa ideia aqui hoje é a gente poder apresentar para vocês um pouco da nossa análise que a gente já tem feito com os especialistas do ramo trabalho,
sobre os impactos da reforma para esse setor específico do cooperativismo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui no chat, tá? Algumas mensagens que eu estou lendo vocês não estão vendo, porque o pessoal está mandando só para os palestrantes, então aparece aqui para a gente. Mas tudo que vocês mandam, a nossa equipe analisa e a gente pode tanto responder aqui ao vivo quanto responder no próprio chat. Então, antes, a gente vai passar agora a palavra para o nosso especialista, o Elbio, e como ele vai falar um pouquinho dos impactos da reforma para o ramo, antes a gente queria passar para vocês mais um vídeo, que é um vídeo que resume essas 3 propostas mais importantes sobre a reforma que estão sendo analisadas no Congresso Nacional. Enfim, tem diversas propostas, né? Porque todos os parlamentares, enfim, podem ter uma ideia e apresentar algum projeto de lei, mas essas 3 são as 3 que estão na comissão mista de deputados e senadores que está sendo analisada hoje no Congresso Nacional, essas 3 propostas. Então, a gente vai passar um vídeo agora e em seguida vem o Elbio. E muitos parabéns para a Margarete chegando aqui no chat. Margarete, Aline, toca para a gente o vídeo, por favor. As principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e em 2019 a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas. Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que para o cooperado também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%. E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis nas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Bom, pessoal, esse vídeo, então, também está disponível no nosso canal do YouTube. Como vocês viram, é um resumo do que tem de propostas tramitando no Congresso Nacional e os principais pontos para o cooperativismo como um todo. Mas, então, a gente convidou aqui o Elbio para, junto com a gente, poder mostrar os impactos específicos para o cooperativismo de trabalho. Elbio, é com você. Aí, só lembrando, pessoal, só antes de passar para ele, que as nossas perguntas no chat estão disponíveis aqui. Podem perguntar à vontade. Bem, pessoal, inicialmente, uma boa tarde a todos, especialmente o Dr. Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, a quem cumprimento, né, todos os demais membros, né, que fazem parte da OCB, uma boa tarde à Tânia, ao Renato, né, queria agradecer a confiança, né, à Fabiola, né, uma boa tarde à Margarete, que é uma companheira, até diríamos, de trabalho de longos anos,
né, na FETrabalho do Rio Grande do Sul. Tá? Queria agradecer ao CB, ao Dr. Márcio, a confiança que depositaram em mim, já me convidando para o GT, né, do ato cooperativo anteriormente, depois o da reforma tributária, né, e a oportunidade evidente que tenho de, neste momento, estar compartilhando do nosso trabalho que a gente está fazendo, né, junto com a OCB, junto ao GT, ao Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, também com os demais cooperativistas, né, consultores, membros de cooperativas, né, que estão presentes nesta live. Trazer a todos as nossas preocupações e, né, um pouco da contextualização do problema, para que a gente, como já houve a manifestação do Dr. Márcio, da Margarete, do presidente da FRENCOP, o deputado Evair, né, de que nós estamos, né, frente a inúmeras mudanças e de que necessitamos, evidentemente, né, diante de uma proposta de reforma tributária, né, nos posicionar adequadamente, tá? Porque mudanças ocorrerão. Né? Nada vai continuar diante desse cenário das propostas de reforma tributária, né, à semelhança do que existia no passado. Inclusive, até a própria lógica de interpretação nossa da sistemática, muitas vezes, de incidência tributária. Às vezes a gente, por conta de todo, né, de uma prática, né, tida ao longo dos anos com o sistema tributário atual, né, e a forma de incidência, né, de apuração e tal, a gente acaba, né, muitas vezes, diante de um projeto novo, levando essa lógica de interpretação e muitas vezes a gente depois, quando vai analisar mais a miúde a questão, né, de forma mais miúde, a gente verifica que, na realidade, a gente estava até não interpretando adequadamente ou não aplicando adequadamente aquilo que efetivamente está proposto. Tá? Eu gostaria da apresentação, se possível. A gente coloca agora. Fernanda, você sobe a apresentação? Pronto. Você tá Pode vendo, passar já para o primeiro slide. Isso aí. Bem, pessoal, analisando inicialmente, né, o impacto da reforma tributária no ramo do trabalho, produção de bens e serviços, né, acho que cabe, né, primeiramente, situar, digamos assim, toda essa questão da reforma tributária ou da necessidade de uma reforma tributária, né, para o país, né, e quais os objetivos gerais que normalmente, né, circundam uma reforma tributária. Né. Não é de hoje que nós, todos cidadãos brasileiros, cooperativistas ou não, lutamos para que haja uma reformulação do sistema tributário. Né. O sistema tributário do nosso país é uma colcha de retalhos, né, é extremamente problemático, né, de difícil, vamos dizer assim, interpretação, com várias nuances, quer dizer, vários tributos, uma desta carga tributária, e, de longe, né, nós víamos defendendo, digamos assim, a mudança do sistema tributário. Por questões de razões né, que 70 de nós caminharmos, né, para uma reforma, para um sistema que adotasse mundo e principalmente nos países desenvolvidos, né, optamos pelo nosso sistema atual. A partir da Constituição de 88, que era uma oportunidade diante da circunstância, deu ao governo federal, especialmente ao governo federal, a possibilidade de instituir, não é, as contribuições sociais. Tá? E as contribuições sociais transformaram, no caso específico, né, do PIS e COFINS, no pior tributo que nós temos hoje em termos de, né, administração de gestão tributária.
né? Por quê? Porque existem N situações, existem N benefícios fiscais, existem vários regimes, né, em que, né, o PIS/COFINS acabou adotando, né, para administrar em tempos, né, já e agora em períodos anteriores, né, com, digamos assim, duas PEC, né, propostas que depois eu vou falar sobre elas. Bom, mas em suma, pessoal, e agora especialmente o governo federal, né, acabou apresentando, né, uma proposta, né, de IVA federal, né, envolvendo, vamos dizer assim, uma contribuição sobre bens e serviços. Bom, mas os objetivos gerais, no geral... Oi, desculpa. Eu posso só te interromper um minutinho? Se talvez você tirar seu vídeo, só porque de vez em quando você está falhando para a gente, aí quem sabe fica melhor a transmissão. Você consegue só tirar seu vídeo por enquanto você apresenta? Pode ser, Pronto. Sem problema nenhum. Tá ótimo? Vamos Melhorou? lá. Tá, melhorou. Vamos tentar. Lá. Problemas da internet, do sistema. Com certeza. Pessoal, todos nós acabamos atrapalhados um pouco por isso. Bom, mas assim, os objetivos gerais, né, são a simplificação tributária, a redução do número de tributos e obrigações acessórias, segurança jurídica, porque nós precisamos, para a evolução dos negócios nesse país, ter mais segurança jurídica, redução do passivo administrativo judicial. Hoje todo mundo sabe que tem uma montanha de ações judiciais, de demandas, inclusive administrativas e judiciais, com relação ao sistema tributário, porque como ele é confuso, complexo, de difícil interpretação, evidentemente que surgem N situações, né, para que isso seja, né, decorra, vamos dizer assim, uma demanda, né, dessa natureza, ou dessas naturezas. Né? Transparência. Né? A gente precisa, né, que o realmente seja transparente, que todo mundo saiba com clareza e com facilidade a lógica de incidência, né, tributária sobre, no caso específico nosso, que nós estamos falando agora de bens e serviços. Tá? Maior equidade tributária, né, o fim dos privilégios e incentivos fiscais, porque realmente isso é um grande problema nesse país. Hoje, todos os setores acabam sendo atingidos por algum incentivo ou privilégio, e aí cria toda uma sistemática complicada para equalizar. Né? Se possível, claro, que seria a redução da carga tributária, mas se manter a carga tributária atual já está bom, porque pelo menos depois, evidentemente, vai se reduzindo outros que o país tem, né, para que ocorra, né, ou decorra no futuro uma redução da carga tributária, e o combate à evasão e à sonegação fiscal. Próximo slide. Próximo slide. Tá. Desculpe, pessoal, acho que eu estou com um probleminha no sinal, então vou tentando também apressar um pouco, né, a apresentação e sendo bem objetivo. As propostas em tramitação, como já na apresentação, né, anterior, são a PEC 110, que cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que englobaria os seguintes impostos: PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS, IPI, a CID, que é incidente sobre os combustíveis, o IOF e o salário de educação. Temos também a PEC 45, que é a criação do IBS, também, tá, de um IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que englobaria um número menor de impostos e contribuições. No caso, a PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Né? Eles são uma espécie de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, não cumulativo. O que significa isso, pessoal? Só para um entendimento de quem não está feito a área tributária. Tá? É que o imposto, quando se ele for cumulativo, né, que é o caso que grande parte das cooperativas de serviço, né, acaba utilizando essa sistemática, que utilizam o regime de lucro presumido, se utilizam, né, do regime cumulativo, ou seja, aplica os 3,65% por conta, no caso do lado do PIS e COFINS, no caso do PIS e COFINS, tá? Respeito à operação, tá? Porque aquilo que a gente, né,
que já foi pago na operação praticada pela cooperativa e assim sucessivamente para aquele tomador do serviço ou o adquirente do produto. Elbio, para mim o Elbio tá mudo, pessoal. Elbio, você tá por aí? Para mim também tá mudo, Fabiola. Beleza. Vamos ver se ele caiu aqui na conexão. Já ele volta. Deixa eu ver se a Amanda está aqui online, nossa especialista tributária. Nossa tributarista. Amanda, você está por aqui? Quem sabe você, como é uma explicaçãozinha rápida das PECs, se você quiser tocar enquanto o Elbio volta. Fabiola, estou aqui sim. Certo. Então, a gente, como o Elbio já adiantou, a gente tem duas propostas tramitando em nível constitucional, que é a PEC 110 e a PEC 45. A PEC 110 hoje, tramitando no Senado, ela englobaria 9 tributos, ela propõe a criação de um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, e englobaria os tributos PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS, IPI, a CID de combustíveis, o IOF sobre operações financeiras e o salário e educação. A PEC 45, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, também propõe um tributo que incide sobre bens e serviços, só que esse tributo ele englobaria apenas 5 tributos atuais, que seria a contribuição do PIS, a contribuição da COFINS, o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, o ISS sobre serviços e o IPI sobre produtos industrializados. As duas propostas propõem uma tributação no modelo IVA, certo? Que é o Imposto sobre Valor Agregado, onde se propõe que a tributação ela incida apenas naquela parcela que é agregada ao serviço ou ao produto que é oferecido pela sociedade, pela pessoa jurídica, e tem aí como característica ser um tributo não cumulativo. Então, ou seja, a tributação incidente na cadeia, ela retorna em forma de crédito e é repassada em forma de crédito em toda a cadeia produtiva, justamente para garantir, certo, essa característica de valor agregado, o pagamento apenas em cima daquilo que é agregado naquela etapa produtiva. Pode passar o slide? Oi. Vou... Oi, Elbio. Oi, retornei, desculpe. Desculpe, Imagina. pessoal, foi realmente sinal. É bem assim, quando a gente vai precisar. Tá todo mundo acostumado. A gente só adiantou, a Amanda explicou as três propostas e aí ela acabou de entrar nesse slide. Você já pode entrar nesse slide, por favor. Ótimo, então. Tá. Obrigado, Amanda. De nada. É que também tem uma certa informalidade aqui, não tem problema nenhum. Pessoal, a gente está em casa, diríamos assim. Com certeza. Por último, pessoal... Oi? Eu falei com certeza. Sim. Pessoal, por agora, recentemente, né, conforme já talvez a Amanda tenha, né, comentado, e é de conhecimento de todos, o governo federal, então, apresentou, né, uma proposta de criação da CBS, uma contribuição, né, sobre bens e serviços, abrangendo tributos COFINS, PIS-PASEP, COFINS importação, PIS-PASEP importação e PIS-PASEP folha. É uma espécie de IVA federal, conforme, né, provavelmente a Amanda já tenha explicado, não vou me reter aqui, né, com uma alíquota de 12%, uma hipótese de incidência, né, tendo como incidência a receita bruta, né, das pessoas jurídicas de direito privado equiparadas, e o aproveitamento do tributo incidente na etapa anterior. Tá? Então, com esta proposta, digamos assim, o governo, né, atalha aquelas duas discussões duas PECs que existiam no Congresso,
debatendo, né, a criação de um IVA, uma seria de um IVA nacional, né, envolvendo tributos da esfera federal, estadual e municipal, né, e traz, né, uma proposta específica para a criação de um IVA federal, né, incluindo os tributos, né, que eu citei há pouco, para tentar, principalmente, simplificar a lógica de incidência, digamos assim, da PIS/COFINS, né, através da criação de um novo tributo, que é totalmente diferente, evidente, tá? E, posteriormente, conforme o governo já manifestou, né, trará uma proposta para a questão do imposto de renda, né, do IPI, né, e de outros tributos, digamos assim, da sua esfera de competência. Tá? Próxima. Bom, esta proposta, né, do PL 3887, ele traz uma questão que nos diz respeito diretamente, né, que é a isenção das receitas decorrentes do ato cooperativo, exceto nas cooperativas, as cooperativas de consumo, né, que estão presentes no artigo 22. Aparentemente, pessoal, a questão da isenção soou de forma, vamos dizer assim, interessante, né, num primeiro momento, aos ouvidos, né, do cooperativismo. Uma porque estava positivando, de certa forma, né, a questão do ato cooperativo. Nós temos toda essa discussão envolvendo o ato cooperativo, ele está lá na 5764, no artigo 79, mas ainda nós não tínhamos, né, na legislação tributária, tá, exceto a questão, né, constitucional, né, ao artigo 146, inciso 3º, letra C, né, da Constituição, onde tratava, né, já começava a sinalizar alguma questão a respeito, né, do ato cooperativo e a sua relação tributária. Então, isto, num primeiro momento, pareceu, né, digamos que seria algo interessante esta positivação. Mas depois, evidentemente, né, numa análise mais detalhada do assunto, a gente verificou que, né, que os efeitos, digamos assim, dessa questão, né, digamos assim, da isenção poderia, evidentemente, significar um problema futuro, já que, né, nós já tivemos uma experiência no cooperativismo, onde nós tínhamos, na década de 90, a isenção, né, do ato cooperativo, né, da tributação do ato cooperativo, e que depois foi, né, revogada por uma medida provisória, né, do governo federal, já no início dos anos 2000, e acabou, digamos assim, com os benefícios, vamos dizer, que, né, o ato cooperativo tinha, em razão, evidentemente, né, do regime de isenção. Bom, essa proposta elimina o regime atual da não cumulatividade, né, os 9,25, que é, no geral, utilizado pelo lucro real, né, para as cooperativas que declaram pelo lucro real. Normalmente, no nosso caso, no nosso ramo, são cooperativas que atuam na área de produção de bens, né, que muitas vezes utilizam a lógica, né, o regime do lucro real, declaração fiscal do lucro real. Para quê? Para se aproveitar dos créditos e poder repassar, evidentemente, isso, né, para os adquirentes da produção, mas nas cooperativas de prestação de serviço, que utilizam, na sua grande maioria, o lucro presumido, né, aí se aplica, né, o regime cumulativo dos 3,65%. Então, nós teríamos, nessa proposta do governo, a eliminação, né, dos 3,65%. Pela nova sistemática, a empresa somente pagaria tributo sobre o valor que agrega no serviço ou produtos, como a Amanda já comentou, e teríamos também a acidência somente ocorreria sobre a receita bruta, com a exclusão dessa base de cálculo dos demais tributos incidentes, já que ele incide por fora. Tá? Próximo slide. Bom, para nós analisar, pessoal, o impacto das propostas de tramitação, né, das propostas em tramitação nas cooperativas de trabalho e produção de serviço, acho que a gente tem que começar, né, digamos assim, como é que nós vamos pautar essa nossa discussão junto ao Congresso, junto ao governo, né, junto às lideranças que já estão trabalhando, né, nesse sentido, como vocês já viram, tá? Nós temos que, evidentemente, começar pelo artigo 146, né, da inciso 3º, letra C da Constituição Federal. Ou seja,
aquilo que garante o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Tá? Isso é importante dizer que esta garantia do adequado tratamento tributário, ela não passa, diríamos, por uma análise pura e simples, tá? De que isso seria um benefício para a cooperativa. Não. As cooperativas são entidades sem fins lucrativos e que, na realidade, né, a tributação, por essa lógica, não ocorre na cooperativa e sim na pessoa do associado. Bom, a não incidência dos tributos sobre receitas decorrentes do ato cooperativo na cooperativa, porque já incidem na pessoa do associado. Isso não é um benefício tributário, nem tratamento diferenciado. Então, o adequado tratamento do ato cooperativo não significa dizer porque as cooperativas são, né, beneficiadas tributariamente falando, tem um tratamento diferenciado. Não é verdade. Né? Isso é uma grande confusão que, na realidade, acabou, né, se estabelecendo, mas isso não é verdadeiro. Tá? E também, evidentemente, o adequado tratamento tributário do ato cooperativo não constitui hipótese de isenção tributária. Então, com isso, nós já vamos, né, imaginando que aquela previsão de isenção tributária do artigo 22, ela não é, no mínimo, adequada. Tá? Próxima. A isenção prevista, com isto, então, a isenção prevista no artigo 22 da proposta do governo não significa o reconhecimento do adequado tributário do ato cooperativo e, portanto, não atende os ditames constitucionais de apoio ao cooperativismo. A vedação de apropriação dos créditos da CBS nas operações decorrentes do ato cooperativo em razão da isenção. Então, isso é um outro problema que nós acabamos tendo. Tá? O regime de isenção, né, a lógica sistemática da isenção, ela, como é um benefício fiscal, os créditos dela decorrente ou que, porventura, sejam decorrentes das operações que estão isentas, eles não geram, evidentemente, né, crédito tributário para a cadeia seguinte. Tá? Então, isto acaba, né, afetando, sobremaneira, né, as cooperativas, principalmente as de produção, tá, em que, muitas vezes, né, elas acabam produzindo algum tipo de insumo para, né, que, digamos, ela não atende o consumidor final, sim o intermediário, né, e isso acaba trazendo um prejuízo concorrencial, né, para as cooperativas, né, comparando, vamos dizer assim, com as empresas normais. Para as cooperativas, pessoal, que digamos assim, trabalham já, né, que prestam um serviço direto ao consumidor final, isso, evidentemente, e até a gente está estudando isso aí mais profundamente, isso pode não significar, né, realmente uma perda muito grande. O fato de ser isenção ou, né, uma redução de base de cálculo ou, né, algo parecido que a gente possa tratar, ou seja, não incidência ou isenção. Mas, de qualquer forma, a gente já analisando mais profundamente, verifica que efetivamente isto traz prejuízo, né, para as cooperativas de trabalho, produção de bens e serviços. Para as demais cooperativas, especialmente as de produção, nem se fala. Evidentemente que são afetadas diretamente por isso. Bom, isso poderá afetar a competitividade das sociedades cooperativas, vez que as receitas decorrentes da cooperativa, uma vez isentas, não irão gerar crédito tributário para o tomador de serviço ou adquirente dos produtos, conforme eu havia falado. Próximo slide. Considerações finais, pessoal, até por razão do horário, que eu tenho 20 minutos, né, e o tempo passa rápido. Tá? Eu acho que é fundamental para nós, dentro dessa discussão, primeiro, a necessidade de definir o conceito de ato cooperativo e a sua extensão. Por quê? Como nós temos vários ramos do cooperativismo, atuando praticamente em todas as atividades, tá? A gente tem uma dificuldade enorme de unificar um conceito, né? Claro, vamos dizer assim, e dentro, né? Ou a extensão, digamos assim, da abrangência, né, do conceito do que efetivamente seja ato cooperativo. Aí a gente tem aquela figura do o que é ato cooperativo puro, o que é ato cooperativo auxiliar, e toda essa discussão.
Então, nós precisamos definir isto, né? O cooperativismo como um todo, e nós estamos trabalhando nisso, o GT do ato cooperativo, lá, né, que depois se transformou no GT da reforma tributária, já vinha trabalhando nessas propostas. Para quê? Para que a gente, então, pudesse conseguir uniformizar com, no caso, o governo, a Receita Federal, tá? E o próprio, e aproveitando também toda essa discussão que nós temos, né, em termos de judiciário, né, envolvendo o ato cooperativo, inclusive com as demandas que estão hoje, né, em análise no STF, tá? Para que a gente possa, a partir daí, ter realmente uma garantia do adequado tratamento tributário do ato cooperativo. Tá? Outra questão importante é a garantia correta dessa interpretação e aplicação do adequado tratamento do ato cooperativo. Garantir a não incidência da tributação na cooperativa das operações decorrentes do ato cooperativo, já que são incidentes na pessoa do associado. A gente sempre diz que a cooperativa é a longa-manos do associado. E, por conta disso, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Né? Por quê? Porque todo o resultado que advém desta relação entre o cooperado e a cooperativa, né, ele retorna, né, para o cooperado, né, em termos de sobras. Então, isso é uma questão que é importante ser entendida, né, pelos órgãos governamentais, né, pela sociedade como um todo, para conseguir diferenciar por que a tributação numa cooperativa tem uma lógica diferente, já que ela é uma empresa, tem uma lógica diferente, né? Ela é entendida como empresa, operacionalmente falando, de uma sociedade mercantil normal. Isso é fundamental. E com isso, pessoal, a gente evitar, né, o aumento da carga tributária a fim de garantir a competitividade das cooperativas no mercado de trabalho e produção. Por quê? Porque, tomando por base o que nós temos hoje, diante, né, do cenário, principalmente, né, do PL 3887, tá? O que a gente tem? Muito bem, né, principalmente nas cooperativas de serviço. A tributação passa de 3,65, tá, para 12%. Tá? Mesmo naquelas que usam regime cumulativo, não cumulativo, de 9,25% para 12%. Tá? A gente já fez alguns ensaios e, de repente, o efeito real deste aumento de carga tributária, ele não é tão significativo assim, mas, evidentemente, que vai interferir, já que essa tributação, vamos dizer assim, não vai gerar crédito para o adquirente do nosso serviço ou produção, né, vai gerar, evidentemente, um custo adicional, e por conta desse custo adicional, né, nós vamos, as cooperativas vão perder competitividade. Tá? Próxima. Bom, e também com isso, né, nós temos que garantir, né, a manutenção e o aproveitamento dos créditos decorrentes dos atos cooperativos nas operações subsequentes. Tá? Pessoal, o importante salientar, dentro desse nosso quadro, vamos dizer assim, em análise hoje, né, e que nós vamos seguir trabalhando, né, para efetivamente medir, né, concretamente o efeito de uma ou outra situação, tá? Né? Até trabalhando com a hipótese do efeito, né, em permanecendo a questão da isenção, né, dos efeitos que isso pode trazer, né, para a tributação das cooperativas, mas, evidentemente, né, nós já temos trabalhado ao longo do tempo no sentido de, né, trabalhar a lógica da não incidência, porque, né, o adequado tratamento tributário do ato cooperativo passa pela lógica da não incidência, né, e não da isenção dos atos cooperativos. Né, isso está muito claro lá, se a gente combinar isso com o artigo 79 da Lei 5764, né, em que lá, né, diz que não é operação de mercado, consequentemente, se aquilo não se traduz numa operação de mercado, né, propriamente dito, né, não está fora, né, não está no âmbito daqueles conceitos, evidentemente, que fazem com que
né, a tributação incida sobre o faturamento, receita bruta, né, decorrente daqueles atos, né. Para isso, evidentemente, nós estamos trabalhando, né, dentro do grupo, né, do GT do Ato Cooperativo. Ainda tivemos uma reunião hoje pela parte da manhã, uma reunião virtual, aonde a gente está trabalhando, não é com a hipótese de a não incidência, né, garantir a não incidência da CBS e dos demais tributos, né, conforme for a situação, sobre, né, o ato, as receitas decorrentes do ato cooperativo, naquilo evidentemente que for objeto, né, da hipótese, que estiver na hipótese tributária, né, dos tributos, especialmente no caso, né, do projeto do IVA federal, tá? Como sistemática, né, nós estamos trabalhando na hipótese de uma redução, vamos dizer assim, de uma dedução dos atos cooperativos da base de cálculo, né, do imposto, tá? Então sairia daquela lógica da isenção e viria para a lógica, né, da não incidência, né, com a redução do ato, com a dedução do ato cooperativo da base de cálculo da CBS. E com isso também garantir o aproveitamento dos créditos, que a gente não poderia hoje, né, ou sejam aqueles oriundos das operações que a cooperativa, né, praticou anteriormente, ou aqueles que, evidentemente, a cooperativa poderia repassar para manter e repassar, né, para os nossos tomadores de serviços ou adquirentes da produção. Pessoal, finalizando, né, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de né, trazer este tema, né, fazer algumas breves considerações a respeito do assunto, tá? Ele efetivamente a matéria efetivamente muito complexa, tá? Nós estamos, né, debruçados, vamos dizer assim, sobre isso já há um bom tempo, né, para a gente medir os efeitos e, diante disso, fazer as proposições que nós entendamos necessárias para garantir, né, primeiro, a não incidência do ato cooperativo, segundo, né, a competitividade das cooperativas no mercado de trabalho e não é na venda, evidentemente, no mercado, na venda dos produtos, né, decorrentes das nossas cooperativas, né, de produção de bens. Tá? Um obrigado a todos e eu fico à disposição aí para responder as perguntas que são necessárias. Obrigada, Elbio. Como você falou, a gente tem esse grupo de trabalho, né, que a gente está chamando todos os setores para a gente conseguir construir essas emendas que vão ser apresentadas no Congresso Nacional. Para isso, a gente conta com a força da Frente Parlamentar do Cooperativismo, é a nossa forma de conseguir discutir esses assuntos no Congresso Nacional, né? A gente conseguir fazer com que a voz das cooperativas seja ouvida. Então, a OCB aqui, o nosso papel é congregar tudo isso e apresentar isso para os parlamentares, discutir com eles, ajudá-los a nos ajudar, digamos assim. Então, a gente está aqui também, Elbio, te agradeço muito pelas suas palavras. A gente tem algumas perguntas que eu vou passar para você. Só antes, a gente vai passar aqui para o deputado Giovanni Cherini, que é o representante do ramo na nossa frente, na diretoria da frente, que ele está num evento do partido, ele já faz a fala dele e em seguida a gente tem 3 perguntinhas aqui no chat para você, Elbio, que são perguntas bem importantes que eu acho que todo mundo vai querer ouvir as respostas. Então, deputado Cherini, muito obrigado pela presença e o senhor pode só abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente, por favor. Bom, primeiro quero agradecer essa oportunidade de falar com vocês aí. Estava ouvindo a finalização do Elbio e também cumprimentar a Fabiola, o Renato, que eu vejo aqui, a Margarete, nossa conterrânea. A Margarete, eu conheço ela desde que ela tinha os cabelos pretos. Então... O presidente Márcio está aqui também, deputado, talvez esteja, tem que rolar a barra para ver, mas o presidente Márcio eu procurei ele, eu procurei ele, mas ele não está. Ah, achei. Esse gordo Márcio. aqui. Alegria. Esse gordo aqui. Alegria a gente se encontrar dessa forma aí, Márcio.
e é também o Elbio que eu estou vendo ali. Márcio, então a gente virou, viu, presidente Márcio, a gente virou na verdade, um operador de celular agora, né? Porque eu estou acompanhando a votação ali, aqui em casa, na sala, estou fazendo um curso para candidatos também, que é a semana toda, estou com 400 pessoas agora online, fazendo um curso de candidato e vereador, e prefeito, e todos os meus cursos, a primeira ou a segunda bandeira sempre é o cooperativismo. Né? O Márcio sabe, a Margareta, a Fabíola, o Renato, todo mundo sabe que eu não preciso estar dentro da cooperativa para estar defendendo o cooperativismo. Eu defendo como filosofia de vida. Inclusive, criei uma cooperativa, mas depois acabamos fazendo a liquidação, mas não liquidação porque ter quebrado, né? Mas porque não era mais o nosso objetivo. Criamos uma universidade de líderes, Juventude Sem Fronteiras, que fazia a formação de líderes jovens e era considerada uma cooperativa de trabalho. Também tem um limite aí meio complicado esse negócio de cooperativa de educação e cooperativa de trabalho, que também tinha que, no futuro, melhorar essa distância, porque vira tudo cooperativa de trabalho, e eu acho que nós tínhamos que criar uma nova nomenclatura de cooperativa de educação, principalmente porque eu acho que nós vamos ter um espaço grande para crescer nos próximos anos em função dessa nova política mais liberal, que vai fazer com que as pessoas tenham mais criatividade e possam caminhar por isso. Eu estou, inclusive, Márcio, estou esperando o presidente Bolsonaro para uma audiência. Eu quero tratar com ele sobre cooperativas habitacionais no Rio Grande do Sul. Então, gostaríamos muito de ter o apoio aí da OCB. Com relação a esse trabalho eu fui o relator já, né? Acho que deve ter uns 10 deputados, mais ou menos, que já foram relatores desse projeto do ato cooperativo. Mas nenhum conseguiu ter o privilégio de ter lá o nome assinado que o projeto foi aprovado. Ele já chegou na boca. Eu já cheguei a entrar em plenário para votar o projeto do ato cooperativo. Então, a gente sabe que agora, nessa discussão da reforma tributária, nós precisamos dessa garantia, né, do tratamento adequado da tributação para as nossas sociedades cooperativas. Né? Então, a gente tem que afastar definitivamente a duplicidade, até porque é extremamente difícil. O presidente Márcio sabe que nós tivemos no Ministério da Fazenda junto, né? Estivemos pertinho para aprovar o projeto, e então a gente precisa impedir, né, que haja essa tributação gravosa, né, na relação entre cooperado e cooperativa, né, do que aquela que incidiria se ele operasse individualmente ou através de outro tipo societário. Então, nós precisamos garantir, né, nessa reforma tributária, que não haja acumulativos, né, a manutenção dos créditos nas operações das cooperativas e também nos adquirentes de seus produtos e serviços. Então, de minha parte, eu quero dizer que eu estou junto sempre. A Fabíola sabe, me manda mensagem e eu estou ali, né? Estou sempre de plantão. Só que a nossa vida é um negócio complicado, ainda mais agora, com essa pandemia. Então, a gente chuta e cabeceia, né? Chuta o escanteio e cabeceia. Mas eu estou sempre discutindo cooperativismo, né? Estou sempre na linha de frente aí, porque eu acho, e parabéns à OCB por esse grupo de trabalho, por profissionais especializados em questões tributárias, que nós precisamos disso, justamente para quando tem que discutir lá com a Fazenda, a gente ter argumento, porque quando a gente não lida com o troço, né, na primeira esquina o cara já te pega, né, na primeira frase que ele diz, tu já não sabe mais o que dizer. Então, nós precisamos muito desse apoio, dessa assessoria, né, que a Fabíola tem feito aí com competência na Câmara, e também fazer mais umas reuniões aí, Márcio, que agora via telefone, da nossa frente parlamentar. Eu tenho estado meio longe, mas não é por estar longe do cooperativismo. É pela quantidade também, às vezes, pela falta de pressão, né,
porque a gente vive essa pressão que às vezes é meio depressão, né? Então, de minha parte, eu só entrei aí um pouquinho para dizer que estamos juntos, Margarete, estamos juntos com o setor trabalho, e acho que é uma oportunidade ímpar da gente ter realmente a tributação correta e que não haja bitributação para o nosso cooperativismo de trabalho. Aliás, não só de trabalho, mas como todo o cooperativismo em si, né? Margarete, tem que fungar na nuca dele, Margarete. Ele está pedindo para fungar na nuca dele. Gauchada, gauchada, vamos lá. De vez em quando, né, Márcio? Dá pressão, dá um carinho nele. Seu microfone está desligado, Margarete. Tem que ligar. Presidente, ele conhece muito bem essa fungada. Um abraço a todos aí, boa reunião. Conhece mesmo, não foge, Cheirini, fica aí, porque eu vou em cima dele e brigo. Ele pode fugir agora da live, mas eu pego ele aqui no Rio Grande, não tem problema. Pode deixar, presidente. Obrigada, Margarete. O deputado é porque ele está fazendo esse curso e aí ele entra ao vivo no curso. Mas, enfim, o importante é a fala dele. A gente teve muita gente aqui comentando no chat da preocupação do cooperativismo ser compreendido, porque se ele não for compreendido nessas legislações, a gente pode correr o risco não só de perder competitividade, mas de desaparecer como um todo. E a gente só quer deixar todo mundo tranquilo que, não tranquilo que está resolvido, mas tranquilo que a gente está consciente disso, a gente está consciente da batalha que a gente tem pela frente, por isso que a gente tem feito essas reuniões e trazido diversos parlamentares da Frencop e da Comissão Mista, para a gente conseguir mostrar para eles, olha, o projeto falou sobre cooperativismo, mas ainda não da forma que precisava. A gente sabe que é complexo, a gente sabe que, pelo menos, é um sinal de que o governo tem interesse de falar sobre o cooperativismo no texto, isso já é bastante. Antigamente, acho que nem viria nada sobre ato cooperativo no texto. Então, eles tiveram uma boa intenção, mas que não resolveu o problema, e a gente está aqui para poder criar, como o Elbio disse, essas oportunidades de resolver esse problema, esses textos que vão criar um ambiente melhor para a gente. Então, podem ficar tranquilos de que a gente está com isso em mente. Elbio, a gente tem uma pergunta aqui, que foi feita pelo Luiz, que ele falou assim, PEC 45 e 110 e o IBS, mas vai haver majoração de alíquotas comparativamente às alíquotas individuais de cada tributo? Vai ter majoração ou redução das alíquotas comparativamente às alíquotas individuais de cada tributo? Você consegue responder isso para a gente? Na PEC 110 e na PEC 45. Sim. Seria especificamente isso, pelo que eu entendi? PEC 45, 110 e IBS. O IBS enfim... Não, é que o IBS está... A CBS, se for CBS, realmente... No 3887. Eu acho que tem que trabalhar numa análise mais, vamos dizer assim... a gente analisando como um todo, a conclusão que a gente está chegando, né? Que realmente, né? Dependendo, vamos só fazer um parênteses, na PEC 45 e na PEC 110, digamos assim, os projetos não trataram diretamente de uma alíquota, trataram da sistemática, da nova sistemática, que não é um imposto único, mas quase, né, de um IVA que envolvesse as 3 esferas do governo, e por isso a importância das PECs, né, dentro desse contexto, não dá para se perder elas de vista, né? Talvez o governo federal está tentando simplificar, porque, sei lá, dentro da lógica da negociação com os estados e municípios fique difícil para implementar, né, aquilo que está lá nas 2 PECs, né? A questão de um IVA que tem a abrangência que está exposta nas PECs, mas, pelo que se ouviu falar, bem assim, a alíquota, embora permitida a compensação e tal, em que, segundo, né, os estudiosos, né, quem está trabalhando as propostas, tanto, né, o deputado Rauli hoje, né, o relator, né, que encaminhou a PEC foi o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, né, ou, né, já a PEC 45, né, que o relator, né, encaminhada pelo deputado Baleia Rossi, de que
dependendo da situação, na prática vai ocorrer um aumento, né, da carga tributária, principalmente se nós não tivermos, nosso cooperativismo, resolvido essas questões de fundo que envolvem o ato cooperativo. Me parece que o efeito prático é isso. Tá? Com relação especificamente, tá, ao PL, à CBS, né, ao PL 3887, bom, aí já vem com alíquota e aí nós já temos, de certa forma, né, com clareza, que vai ocorrer um aumento da carga tributária. Pode ser que matematicamente não ocorra da forma como a gente enxerga, nominalmente, de 3,65 para 12, por exemplo, na grande maioria das cooperativas que trabalham na lógica do lucro presumido. Pode não ocorrer nisso, por razão da isenção, de que parte é ato cooperativo, parte não é, aproveita alguma parte do crédito, outro não, e aí o efeito prático final não seja isso. Tá? Mas, de certa forma, né, pelo que a gente está vendo, pelos comentários gerais que os próprios economistas estão fazendo, né, e nós também estamos acompanhando e fazendo isso, vai ocorrer um aumento da carga tributária. Por isso que eu até comentei que o ideal, o que nós todos buscamos como cidadãos é a redução da carga tributária. Isso vai vir neste momento? Não. Eu acho que não. O que a gente pode é tentar trabalhar toda essa lógica, né? Para quê? Para que pelo menos seja mantida a atual carga tributária, né? E com relação às cooperativas, por tudo aquilo que já falamos, né? Nós Sim. temos ainda que garantir dentro desse contexto todo, né, a nosso, digamos assim, o reconhecimento, né, dessa situação diferenciada, né, que é a cooperativa, para que não ocorra uma bitributação, que aí vai aumentar muito mais a carga tributária. Acho que, genericamente, seria esta a resposta, né? Ou de forma simples, nem genérica, de forma simples, a resposta, né, ao... Isso aí, Elbio. A gente tem visto, assim, aqui até no chat, o pessoal perguntando muito, né, que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do aumento da carga tributária para a gente não levar brasileiros e cooperados, enfim, para a informalidade. E a gente sabe que o governo tem falado que a intenção não é, na média, aumentar a carga, mas que não necessariamente isso vai ser possível, exatamente, ainda mais depois de um momento de crise, né? Então, nas PECs ainda não está claro a alíquota, porque isso vai vir depois na legislação, nos projetos de lei que vão regulamentar a proposta de emenda à Constituição, mas no projeto que veio do governo a gente já sentiu esse aumento, então a gente vê que, sim, muito provavelmente vai ter um aumento e a gente tem que tomar cuidado o tamanho que vai ser e que a gente não tenha um aumento ainda maior do que os outros, né? Como você falou, se a gente tiver ainda o ato cooperativo não for reconhecido e a gente for duplicado, né, nessa tributação, vai ser pior ainda. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui, Elbio, a última, que a gente já está no momento de encerrar, seria a não cumulatividade da CBS com a possibilidade do creditamento sobre aquisição de bens e serviços é positiva para o setor? Eu imagino que seria uma forma de a gente resolver o problema, né? Não sem dúvida, porque como é que isso aí? Como é que a gente está pensando resolver o problema de forma efetiva? Muito bem. Vamos esquecer essa história de isenção, que não é isenção, e aí nós não podemos, enquanto meio cooperativo, perder essa questão conceitual, embora muitas vezes a gente, olhando, sabe, no curto prazo, diga, não vai ter problema, não vai ter efeito prático imediato, só que a gente tem que pensar no longo prazo. Por isso que eu até comentei a questão, né? Isenção é um benefício fiscal. Se é um benefício fiscal, ele pode ser revogado a qualquer tempo, né, através de um instrumento, né, legal competente, ou seja, no caso, se ele é instituído por lei ordinária, por uma lei ordinária federal, ele ser revogado. Então, de repente, toda uma conquista que a gente achou que estava boa, que até pela positivação do ato cooperativo e tal, e daqui a pouco isto se transforma num problema lá no futuro, como, aliás, já ocorreu no passado. Tá? Então, pessoal, isso é uma coisa importante. Evidente que, qual é a sistemática que a gente está pensando? Vamos ver, garantir a não incidência da tributação sobre os atos, sobre as receitas decorrentes do ato cooperativo, estou falando de CBS especificamente, tá? Porque se a gente vai depois falar das PEC, aí já é um pouco mais complexo, porque envolve ICMS, toda uma outra sistemática, tá? Inclusive de circulação de bens e serviços.
tá? Que é mais complexo, mas falando da CBS, que é mais fácil, tá? Em havendo o reconhecimento da não incidência, com a dedução, né, da base de cálculo da CBS, das receitas decorrentes do ato cooperativo, né, nós temos, como não é nenhum benefício fiscal, nós temos condições de, além de aproveitar o crédito tributário das operações anteriores, né, repassar, viabilizar que quem toma o serviço ou compra a nossa produção aproveite o crédito, né, decorrente de todo, né, dos próprios atos cooperativos. Seriam créditos indiretos, mas seriam. Tá? Então, realmente, a não cumulatividade gera isso. Mas para que ela fique, digamos assim, adequada dentro do contexto, nós temos que, primeiro, reconhecer a não incidência, né, da tributação da CBF sobre os atos cooperativos ainda, né, e também o reconhecimento, né, da manutenção e aproveitamento dos créditos. Perfeito. Que é o então, que nós estamos, né, eu estou falando do Sistema OCB, né, grupo de trabalho, trabalhando e hoje, inclusive, estivemos trabalhando durante a manhã nesse contexto para que a gente possa encaminhar via emenda, né, e via o trabalho da Fabiola lá junto ao Congresso também, né, no sentido de a gente incorporar isso, né, fazer um projeto de emenda, uma proposta de emenda, né, ao projeto de lei, né, que está do governo federal, para que haja esse. Então, nós saímos lá do artigo 22 do campo da isenção e vamos para um outro, né, que é, no caso, especificamente no artigo 2º, onde é reconhecida a não incidência da tributação, ou seja, da CBS, sobre as receitas decorrentes do ato cooperativo, inclusive envolvendo as sobras, tá? Que é outra questão que a gente até não comentou muito, mas que, pelo projeto atual, é tributável. Perfeito, Elbio, exatamente. Então, esses são os nossos próximos passos, né? A gente finalizar qual é o texto, os textos, né, que são ideais para a gente, de emendas, e a gente vai levar isso para o relator. A gente já tem discutido um pouco sobre essas propostas com a Receita Federal e o Ministério da Economia. A gente tem aí um longo caminho que a gente já tem percorrido com eles de discutir esse tema. Não é fácil, mas a gente está aí buscando um consenso com eles. E aqui tem uma pessoa que também comentou aqui junto com a gente, o Antônio, que o pano de fundo dessa discussão é da definição constitucional do ato cooperativo. E essa definição que a gente também está buscando com uma emenda que a gente já tem, a PEC 110 e a PEC 45, que coloca mais claramente o que é o ato cooperativo, a extensão dele. E a gente já teve a aprovação dele na PEC, dessa emenda na PEC 110, e agora a gente vai procurar essa aprovação nesse novo texto que vai juntar, muito provavelmente vai juntar a PEC 45 e a PEC 110. Então, Elbio, muito obrigada. A gente tem algumas outras perguntas que foram feitas e a nossa equipe está respondendo aqui no chat, porque não dá tempo de colocar, senão a gente vai até de noite aqui, mas agradeço aí a sua disponibilidade, tanto no GT quanto em estar aqui com a gente. Agradeço suas palavras em nome do Sistema ACB. A gente tem aí o presidente Márcio liderando a gente, junto com o Renato e com a Tânia. E aqui nas equipes, são equipes, eu estou aqui representando, mas são muitas equipes, as nossas equipes técnicas, do jurídico, a equipe de relações institucionais, todo mundo aqui sempre muito contente de poder atuar em nome dessas cooperativas que estão espalhadas no Brasil inteiro, fazendo um trabalho fantástico. Então, muito obrigada. Oi, Elbio. Só para eu queria pedir desculpas pelo transtorno que acabou, né, que é o meu sinal causando, né, involuntariamente, e depois eu me dei conta que eu voltei a explicar, né, a falar sobre, né, os slides que a gente ali tinha projetado, mas eu também não estava no vídeo, então estava um pouco distante, né, do contexto. Mas tá, isso faz parte, não tem problema nenhum, né, peço mais uma vez desculpas a todos, né, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me concederam. Obrigado, presidente Márcio, pela confiança. E aí estamos e continuamos à disposição. Imagina, muito obrigada pela disposição sua, da Margarete também, dos parlamentares que estiveram aqui, de todo mundo que participou, os vários comentários aqui. A gente teve mais de 160 pessoas aqui no Zoom. E a gente teve também o pessoal acompanhando no YouTube e também, pessoal, lembrando que esse vídeo vai estar gravado no YouTube, depois vocês podem disparar o link para quem não pôde assistir hoje, assistir depois, e se quiserem rever também não tem problema. Então, passando aqui para as palavras finais, Margarete, presidente Márcio e Renato. Vamos por ordem. Posso, como eu falo muito, Márcio, eu vou começar, que aí eu diminuo. Pode, mas pode ir falando pouco. Tá, é isso aí. Tá? Não, eu acho,
agradecer ao sistema, muito bom, tá? Eu acho que agora com esse novo conhecimento de uma nova relação, essa relação virtual, nós podemos usar bastante também esse tipo de ferramenta. Com algumas, às vezes, problemas, mas eu fiquei observando, presidente Márcio, Renato, Fabiola, as colocações de algumas pessoas e fiquei muito feliz. Em nome de nós todos, muito feliz de ver as pessoas realmente aquilo que eu comecei lá no início falando do alinhamento. Quanto mais nós estivermos afinados e alinhados e tivermos uma representação forte que faça esse tipo de trabalho de base e que venha cada vez mais nos fortalecer, nós vamos ter força, cada vez mais. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu sempre prego, que a nossa união é a nossa fortaleza. Se nós não estivermos juntos e decidindo o que nós queremos e da forma como nós podemos chegar lá, isso cada vez mais vai ter a dificuldade. E essa dificuldade nós temos com certeza como reverter isso e fazer a diferença. Então, agradeço a todos que estiveram aí, agradeço ao OCB, agradeço, eu vi o presidente Virgílio botou aqui alguma coisa sobre também o ramo trabalho e agradecer a parceria que a gente tem todo esse tempo. Obrigada. Viu? Obrigada, Margarete. Renato, o presidente falou que você encerra para a gente, então. Boa tarde, pessoal. Muita alegria. Mais uma etapa, mais um degrau na escada desses desafios que são essa pauta extremamente importante para o cooperativismo brasileiro. E, Margarete, você representando aqui, visualizada na tela que está aqui para nós, representando todos os dirigentes de cooperativas desse ramo que se tornou mais robusto em quantidade e em diversidade, você representando aí todos os dirigentes e também os nossos colegas nas unidades estaduais, os presidentes. Você é uma guerreira, uma batalhadora que a gente, quando eu cheguei em Brasília, eu a via com um pouco de, não medo, mas de resguardo. E acho que foi uma conquista, no meu ver, uma conquista mútua aí, de uma construção conjunta, né, nas suas defesas intransigentes, incansáveis, do sistema todo, do cooperativismo como um todo. Então, você é realmente uma guerreira. E você trouxe aqui, quem acompanha essa sequência que estamos fazendo, eu tenho falado e repito mais uma vez, o tripé de fatores de sucesso para esse processo nosso. E você tocou em dois fundamentais. Um vai de encontro aos nossos deputados que aqui estiveram hoje, o deputado Evair, o deputado Cheirinho, que é a base, o fortalecimento da nossa Francop junto à nossa base. E é onde estão os votos dos deputados, não estão em Brasília. Então, tudo que as nossas equipes atuam junto com os gabinetes, com os próprios parlamentares, mas é porque, pela legitimidade que nós estamos representando, vocês que estão na base, representando o conjunto de cooperados todos, e onde aí que estão os votos dos parlamentares, deputados e senadores, no caso dos federais. Então, isso é fundamental. A gente vai insistir nessa tecla com vocês, dirigentes do sistema todo, das organizações estaduais e das cooperativas, esse processo que é fundamental. Outra parte desse tripé, Margarete, é a unidade. Você falou muito. Hoje nós temos um sistema integrado e eu tenho também falado isso, que esse processo de relacionamento que passamos a ter dessa forma
apesar de não estarmos com o calor humano presente, mas nós estamos com a participação de muito mais pessoas. E a cooperativa está se aproximando mais dos seus cooperados, o sistema está mais próximo e também, então, a questão da unidade, começando pela cooperativa singular, passando pelas federações centrais, chegando ao terceiro nível, com as organizações estaduais e conosco na unidade nacional. Então, esse fortalecimento é fundamental e essa integração que você citou, para mim, é outro fator que compõe o sucesso. E o terceiro, Elvio, você compondo, junto com os especialistas aí, compondo essa qualificação do GT e dos GTs que nós temos, e no caso aqui específico, as questões tributárias, mas então, mais uma vez, obrigado por você compor conosco, trazendo a sua experiência, a sua competência e o engajamento. Na quinta-feira passada, quando tivemos esse momento com o ramo crédito, o Almada, o presidente vai lembrar, a Fabíola também, o Almada trouxe umas citações, ele como representante do ramo, do século, que são fundamentos básicos nessas defesas, e você comentou exatamente com as palavras que o Almada trouxe, lembrando que cooperativa é entidade sem fins lucrativos. Isso faz parte dos fundamentos do modelo de negócio do cooperativismo. Isso tem que ser muito bem defendido, assim como você trouxe fundamentos constitucionais aí na sua explanação, que são vitais, né, nesses processos de defesa. Então, parabéns aí e obrigado por compor aí esse time extremamente qualificado. E na sexta-feira, eu estou lembrando aqui, Fabíola e presidente, o deputado Hugo Leal, aí já com o ramo transporte que tivemos, ele citou o manicômio tributário, né? Ele caracterizou aí a questão tributária no Brasil como um manicômio tributário. E ouvindo mais uma vez, acompanhando essa fala sua, Elvio, é o desafio de nós administrarmos essas questões, junto aí com a Freicop, especialmente, e na complexidade que é o próprio ato cooperativo, como você muito bem também discorreu na rápida apresentação que você fez. Então, presidente Márcio, acho que estamos no bom caminho aí desse fortalecimento, desse, como você falou ontem, nos prepararmos para o enfrentamento. E hoje você trouxe a abordagem do mundo em transformações. Também escutamos uns dias atrás o presidente de Minas Gerais, Ronaldo Scucato, falando da necessidade de adaptabilidade que temos que ter dentro do cooperativismo, né? Resiliência é uma palavra que a gente já vinha usando muito. Então, com esses desafios colocados aí, a gente vai firme e fortalecidos aí nessas defesas. Mais uma vez, obrigado pelo empenho, pela dedicação de todos vocês aí. Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos que nos assistiram. E a gente continua aqui na luta, na busca por esse reconhecimento do ato cooperativo na reforma tributária. Uma boa semana a todos. Fiquem com saúde. Até mais. Valeu, Fabíola. Valeu, Margarete, Elvio, presidente Márcio, todos aí. Bom final de dia. Obrigada, pessoal. Até mais.